Finalmente algumas respostas sobre o paradeiro da Gemma, a história de Gemma e Mark e mais um monte de detalhe extremamente interessante nesse episódio incrível. Bora falar sobre e analisar o episódio 7 de Ruptura. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes do meu interno começar a agir aqui, a analisar o episódio, deixa teu like, a tua inscrição, pô, vai ajudar a gente demais, galera. A gente precisa muito, a gente tá na luta aqui pra cada vez mais melhorar e evoluir aqui, e sem a tua ajuda eu não consigo. Nos ajude, valeu de coração mesmo. Meus amigos, que episódio sensacional, aquele episódio que você não consegue nem piscar. Nessa análise de Ruptura eu vou primeiro falar sobre os detalhes interessantes e explicar algumas coisas no episódio e por último eu vou trazer algumas teorias que me passou pela cabeça. Bom, vamos lá, o episódio começa já contando um pouco da história da Gemma, né? E como eles se conheceram, ambos são professores e Gemma tá andando pela escola que ela e o Mark dão aula. E essa cena de como o Mark conheceu a Gemma possui um diálogo que tem algumas coisinhas ali muito interessantes, como por exemplo o livro que a Gemma tá lendo. O Mark pergunta ali pra ela o que ela tem aí, e ela fala que são temas de conversão de fé em A Morte de Ivan Ilyich de Tolstói. Vamos lá, religião tem sido um tema bem recorrente aqui nessa série. No último episódio, como por exemplo, temos o Burt citando sobre a igreja e como a igreja influenciou ele e Fields a começarem a cogitar sobre o procedimento da ruptura. Também temos todo esse contexto de Kirk como se ele fosse o grande Deus Salvador e que deve se fazer tudo por ele. E agora a Gemma trazendo um livro com o mesmo tema, ainda mais para conversão, ou seja, você que acreditava em uma coisa passa a acreditar em outra. E esse livro aí, A Morte do Ivan Ilyich, é realmente mais ou menos sobre isso, tá? Ele é um livro que faz críticas em forma de narrativa, falando sobre como vemos algo que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra totalmente diferente e isso impacta totalmente na nossa vida. Eu vou falar mais sobre o conteúdo desse livro em uma das teorias sobre a Gemma lá pro final, então me aguarda, pera aí. Os dois ali estão doando sangue tranquilos, mas tem um detalhe nos equipamentos que é o logo da Lumon, conforme a gente consegue ver aí na imagem. E não são apenas os dois que estão doando sangue, a escola inteira tá doando sangue, ou seja, a Lumon muito provavelmente já tá coletando dados sanguíneos e dados biológicos, dessa forma conseguindo selecionar adequadamente os seus pacientes mais perfeitos. Aqui muito provavelmente a Gemma já estava sendo analisada desde essa época. E aí a gente volta pra cena onde a Gemma aparece com uma mulher que parece enfermeira e finalmente temos alguma resposta do que é a Miss Casey, né? A Gemma realmente tá viva e em sã consciência de que ela é a Gemma. A própria enfermeira chamando ela pelo nome e tendo lembranças do Mark. E pra você que não entendeu muito bem aí o desenrolar dessas cenas, o Mark tá nessa viagem aí, como a Rigab mesmo fala, lembrando das coisas do passado com a Gemma. Só que a Gemma também está tendo lembranças do Mark. Os dois podem não estar no mesmo tempo ali, mas eles estão se lembrando um do outro. Mas outra coisa que pode nos responder algumas coisas é quando a enfermeira tá fazendo a bateria de testes ali e ela pergunta do que ela teria mais medo de morrer. Afogada ou sufocada? E ela diz que é afogada. Isso pode reforçar a ideia que de fato a Gemma sofreu o acidente e acabou se afogando, mas sobreviveu graças a Lumon. Até porque tem um aparelho que talvez ali esteja medindo a aflição dela e vai quase no máximo. Aflição que é um dos temperamentos. E aí chegamos na parte mais interessante e mais louca desse episódio, que abre margem para muita teoria maluca, que é a Gemma passando por todas as salas do andar ali que ela tá, e existem várias salas e cada uma dessas salas possuem um nome. E esses nomes são os mesmos nomes de cada arquivo que o refinamento de dados
tá trabalhando até hoje aí. Como a gente pode ver aí, o Allentown, a Dranesville, a Siena, a Loveland e finalmente o Wellington, que é onde a Gemma acaba encontrando o dentista. E essa parte é interessante porque responde uma pergunta que eu faço pra mim mesmo há algum tempo. Uma pessoa poderia ter vários internos dentro dela? E a resposta é que sim. A interna da Gemma que aparece dentro da sala Wellington é uma interna específica para aquela sala, do mesmo jeito que o Marquez na primeira temporada nunca tinha saído de dentro do andar da ruptura lá da Lumon. Essa Gemma também nunca saiu de dentro dessa sala, da sala do dentista. Ela sempre acorda para mais uma sessão dentária. A vida dela se resume a isso. Assim como a outra interna lá da Gemma, que fica escrevendo cartões de Natal eternamente. E ela até fala, né, aqui é sempre Natal. Ou seja, a Gemma aqui deve ter aí uns 20 internos diferentes ali só dentro da Gemma, cara. Para cada sala. Se a Gemma pode ter isso, o Mark, a Halle e o Dylan e o Irving poderiam ter também? Mas uma das coisas mais legais desse episódio é mostrar pra gente como realmente eles eram apaixonados um pelo outro. E mais ainda, ver como a relação deles com a Devon e o cunhado funcionava de maneira totalmente diferente. E nesse episódio mostra uma relação extremamente harmoniosa e contraste total para a relação do Mark com o Rick. Uma coisa que eu falei, uau, isso não tem nada a ver com o Mark trata o Rick depois da morte da Gemma. Mas essa alegria começa a desaparecer quando a Gemma descobre que tá grávida, mas eventualmente acaba perdendo o bebê. Bebê esse que era extremamente esperado por ambos. E como isso era algo que eles queriam, eles começam a procurar uma clínica para fertilização, onde mais uma vez a gente vê que a Lumon também possui influência nessa área aqui. A gente vê o Dr. Mauer passando aqui e também no formulário onde a Gemma tá assinando os termos ali, o logo da Lumon mais uma vez. Formulário esse que pode estar fazendo com que a Gemma aceite todos os procedimentos da Lumon, os mesmos que ela tá passando agora. E essa clínica da Lumon provavelmente foi quem deu o medicamento com as seringas no qual o Mark aplica na Gemma, o que provavelmente não é para fertilizar nem nada, e sim para mais algum tipo de teste. Um detalhe interessante nessa cena é que eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas a Gemma fala para ele, eu tô nervosa, Mark. E o Mark nem escuta. Eu senti aqui nessa cena que o Mark só tava pensando no que ele poderia ter e não no que ele tem. Que no caso aqui seria o bebê, né? Ele queria esse filho desesperadamente, mas não tava pensando tanto na Gemma. Nesse caso eu senti que a Gemma ficou em segundo plano. Uma pequena amostra aqui do descaso por parte do Mark, que vamos ver em mais alguns pontos desse episódio. E o método de fertilização feito pela clínica da Lumon sendo uma farsa, no que eu acredito cegamente que no caso da Gemma foi, ela não consegue engravidar e é onde eu começo a ver o lado complicado do Mark e como ele foi um tanto insensível com a Gemma. A Gemma, ela tá arrasada por não conseguir dar um filho pro Mark. Podemos dizer que existe até um começo de desinteresse por parte do Mark para a Gemma. A Gemma tá analisando os cartões enviados pela clínica Lumon e os cartões são os mesmos lá que o Dylan roubou aquela vez e Miltic precisou intervir. Antes, o Mark se interessava pelas coisas que a Gemma gostava, mesmo que fosse completamente diferente do que ele gostava. Como, por exemplo, lembra da palestra que a Gemma iria dar e estava com pressa ali no começo sobre o Hadi Murad? Pois é, o Mark acabou lendo esse livro depois. Mas aqui ele acha que a Gemma está perdendo tempo e ainda minimizando a dor da Gemma e o sofrimento dela por ter falhado na gravidez. Outra intuição que eu tô tendo é sobre o Dr. Mauer. Ele é a pessoa que tá conduzindo ali os exames práticos, digamos assim, lá na Gemma. Ele passa bastante tempo com ela e em alguns momentos até tem a sensação de que ele realmente tá sentindo algo diferente pela Gemma. O próprio Drummond fala que ele gosta dela, né? E sinto que o Drummond desconfia que isso pode trazer alguns problemas ali pra ele. Mas com certeza o sentimento não é recíproco. A Gemma ainda gosta do Mark. E o Dr. Mauer parece querer fazer com que a Gemma esqueça a vida que ela tinha lá fora de uma vez por todas. Até que ele chega pra ela e fala que o Mark casou novamente faz 1 ano e tem uma filha.
A Gemma surta nisso aí e começa o plano de fuga que acaba falhando. Galera, muita atenção aqui porque o Dr. Mauer pode não ter falado isso simplesmente para irritar ou testar a Gemma. Talvez exista um motivo nisso e eu vou deixar na parte de teorias. Vocês aguentam aí. O final do episódio acaba com o Mark acabando a sua viagem. E talvez aqui ele tenha já até algumas memórias do seu interno. Talvez a reintegração já esteja completa. E o mais curioso é, se Mark vai pro trabalho normalmente, e se ele for, o interno vai ativar? Essas são as perguntas para os próximos episódios. Mas vamos para a parte das teorias que podemos tirar desse episódio. E já adianto, cara, algumas são bem malucas, então eu já peço perdão adiantado por essa maluquice aí. A Gemma tá doente. Olha, uma teoria que a gente pode trazer aí é com relação a Gemma e o livro que ela tá lendo, que é A Morte de Ivan Ilitch. O que exatamente esse livro fala? O livro, como eu disse, faz críticas como enxergamos algumas coisas e, na verdade, elas não são bem assim, com o processo da vida e como lidamos com ela pode afetar a nossa saúde. Uma expressão usada nesse livro que eu vi algumas pessoas usando, que é a morte domesticada, onde a gente está tão acostumado que a vida tem de seguir de um jeito perante a sociedade, mas a gente não percebe que essa forma pode fazer a gente infeliz e com isso trazer doenças e etc por todo esse estresse. A Gemma passou o estresse de não conseguir ter filho, viu Mark se frustrar imensamente e ainda julgar o seu sofrimento sobre isso, querendo simplificar o que ela estava sentindo. Será que esse livro tá nos mostrando que Gemma acabou ficando doente, alguma certa condição devido a todo esse estresse que ela passou, ou seja, doença gerada do estresse era a condição que a Lumon queria para fazer os testes que ela quer com a ruptura. Isso explicaria o porquê a Gemma é tão importante para eles e Mark também. Afinal, o Mark pode ter sido o gerador dessa doença e esse estresse sobre a Gemma, fazendo uma certa pressão e julgando o sentimento da Gemma quando não conseguiram ter filhos. Isso também explicaria o porquê a todo momento se tira sangue da Gemma. E o principal, né, o Drummond fala que quando o Mark acabar de refinar o Cold Harbor, o Dr. Mauer vai ter que se despedir dela. Isso poderia indicar a morte da Gemma. E olha só, mais uma coisa extremamente parecida com o livro. Ivan Ilitch, no livro, ele abandona sua família e tudo que tem, e a única coisa que leva junto com ele é o seu médico. E ele acaba morrendo na frente dele eventualmente. Tem outra pessoa com a Gemma ali? Quando mostra as cenas da Gemma perambulando ali pelos corredores do andar dela, quando a Gemma sai do quarto dela, é possível ver uma porta bem ao lado da porta dela ali. Vendo que na Lumon tudo é muito simétrico, com certeza aquilo também é um quarto igualzinho da Gemma. Então será que existe outra pessoa passando pelas mesmas coisas que Gemma? Como por exemplo a Miss Huang, ela pode ter ficado em um desses aí. O objetivo da Lumon com a Gemma. Bom galera, dá pra fazer um traço aqui do que a Lumon pretende com esse teste com a Gemma, pelo menos inicialmente. É conseguir fazer com que a ruptura corte totalmente qualquer ligação do interno com o externo. Como, por exemplo, a dor ou sentimentos. A Lumon quer que a ruptura seja um procedimento que faça com que as pessoas e toda a humanidade viva sem precisar fazer coisas que não são do agrado das pessoas cotidianamente ali. Começando do básico, o trabalho. Igual o Mark externo, ele acorda apenas na hora de ir embora ali do serviço. Ou seja, ele não teve que passar por toda aquela rotina chata de trabalho. Fora que o interno não seria afetado por coisas fora do trabalho, fazendo com que o interno seja muito mais efetivo no trabalho ali. E isso até funciona. O problema é que a ruptura ainda não consegue cortar coisas mais profundas como traumas, medos, afeições por outras pessoas e dor. O episódio todo, o doutor e a enfermeira ficam perguntando pra Gemma como tá se sentindo, logo depois ali de sair de uma sala ou outra. Igual a Gemma, depois de sair ali do dentista, ficou com dor na boca. Ou depois de escrever inúmeras cartas, ficou com a mão doendo. A Gemma continuou sentindo essas dores. A Lumon não quer isso, a Lumon não quer que o externo sinta essas coisas. Tudo que o interno sentiu, qualquer coisa, quando mudar pro externo, o externo não deve sentir absolutamente
mais nada. Pelo menos não as mesmas coisas que o interno. Talvez essa seja a melhoria que eles buscam com a Gemma. Dr. Mauer e Helena, eles estão trabalhando juntos? Olha, isso é uma coisa intrigante que me fez pensar bastante aqui. Nos episódios passados, a gente viu a Helena fazendo de tudo para viver um pouco da vida da Halle ali e com isso se aproveitar um pouco do Mark, né, digamos assim. A Helena nunca deve ter vivido isso. E agora, nesse episódio 7 de Ruptura, o Dr. Mauer, ele tenta fazer com que a Gemma desencane de vez do Mark contando uma mentira, falando que ele se casou novamente faz um ano e agora eles têm uma filha. Mas será que isso tudo é mentira mesmo? Olha, a gente tá aí há um bom tempo teorizando que a Helena tá grávida do Mark depois do evento externo feito pelo Miltic. E se o Dr. Mauer sabe que a Helena tá grávida do Mark e já tá montando uma narrativa para fazer com que fique mais crível da Gemma acreditar? E se a Helena começou a dar em cima do Mark justamente já fazendo parte do plano, tentar montar essa história, tendo um filho dele e depois eventualmente se casando com ele? Como eles iriam se casar, você deve estar se perguntando aí. Horas, Marquez com a Halle. O Mark externo é apaixonado pela Gemma, indiscutivelmente. Mas o Mark S é apaixonadíssimo pela Halle e vice-versa. Isso poderia gerar a narrativa que o Dr. Mauer acabou contando pra Gemma, mesmo ainda nesse momento em que ele contou, sendo mentira. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa análise aqui de Ruptura, episódio extremamente importante, muitas informações aí, pode ser que eu não peguei. Se eu não peguei alguma coisa aí, deixa nos comentários. Se tem mais alguma teoria, deixa lá. Vamos trocar essa ideia aí de teoria, cara. Vocês sabem que eu adoro aqui. Já aproveita, deixa teu like, a tua inscrição, não esquece de deixar essa força aí pra gente, ajuda um monte aqui, galera. Eu agradeço de coração aqui, já vai estar passando mais 2 vidinhos aí no canal. Vai ser bem legal se você também assistir eles, beleza? Eu agradeço de coração mesmo a todos vocês, galera. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e